Vamos estar abrindo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Quem não conseguir, pede ajuda ao irmão. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Pai, nós clamamos em Teu nome, para que o Senhor, mais uma vez, venha conceder, Pai, a revelação da Tua palavra, para que nós possamos, Pai, contemplar as Tuas riquezas. Nós pedimos, Pai, em Teu nome, para que o Senhor venha cessar as distrações, venha acalmar nossos corações e que possamos, Pai, ter total atenção em Ti. Em Teu nome nós clamamos. Amém. Paz, meus irmãos. Meus irmãos, nós temos meditado nesse início do livro de Gênesis faz alguns domingos. E no nosso último encontro, nós meditamos sobre Isaías 40, no versículo 26, que o profeta ele traz um clamor para nós elevarmos os nossos olhos para os céus e nos perguntarmos quem criou todas essas coisas. E nós vimos que o objetivo ali foi que ele mostra que o Criador, que perante essas milhões de estrelas que existem no universo, ele não deixa sequer perder nenhuma. E da mesma forma é conosco. E ali ele mostra que também esse Criador de todas as coisas, que é capaz de dar nome a cada uma dessas estrelas e nenhuma se perde, e a chama pelo nome, ele também é capaz de fortalecer nós ao ponto que nós vamos correr e não vamos nos cansar e vamos viver nessa terra de uma maneira leve, como se nós estivéssemos voando com asas de águia. Então, nós meditamos um pouco sobre esse fortalecimento do Criador em nossas vidas, porque é muito óbvio. Muitas das vezes ficamos empolgados quando vemos Mateus 5, o Sermão do Monte, que aos humildes de espírito, eles herdarão toda a terra. E também foi prometido a nós que quando o nosso Senhor Jesus voltar, nós reinaremos com Ele, juntamente com Ele. Ontem quem estava no CT, não sei se vocês observaram quando foi lido Isaías 14, e vai narrar a história de Lúcifer, que a alva, essa estrela mais brilhante de todas, é dito que ele, em seu coração, tinha a intenção de colocar sobre a congregação um trono e ele ser semelhante a Deus. E se você olhar mais para frente em Gênesis 1, nos versículos 26, o nosso Senhor, após ter criado todas as coisas para nós, Ele nos criou. E Ele disse que nós fomos feitos à semelhança dEle, à imagem e semelhança dEle. E a única coisa que Lúcifer queria era ser semelhante a Deus e ser soberano sobre todas as coisas. Nós vamos estar juntamente com Cristo no trono e vamos ser e somos semelhante a Ele. Tudo que Lúcifer queria, Ele nos deu, nos entregou. Então, nós vimos que muitas das vezes nós ficamos empolgados com essas questões ou não,
mas geralmente há uma empolgação. Mas a nossa verdadeira empolgação tinha que ser que não só temos toda a criação para nós, mas nós temos o Criador. O Criador foi nos dado. Muito obrigado. O Criador foi nos dado. Lembra o versículo que lemos ontem, Isaías 9, 6? Um menino nos nasceu. João 3, que nós já conhecemos, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, Ele entregou, nos deu, nos presenteou com o seu Filho, o Criador de todas as coisas. Isso é algo que, se você não fica apaixonado, seu coração não se aquece com isso, você tem que começar a meditar mais nisso. Igual o clamor de Isaías em 40, 26. Olhar e vede e se pergunte, quem criou todas essas coisas? Então, já que Ele criou todas essas coisas e Ele agora é nosso, o Criador de todas as coisas, com que você vai andar ansioso? Não andeis ansiosos por coisa alguma, como nós meditamos. Só que aqui, nós vimos que no versículo 1, Deus criou todas as coisas. E no versículo 2, lembre de sempre tentar a atenção para a palavra. Nós vimos que no versículo 1 para o versículo 2 teve algo que nós não sabemos que aconteceu, que a terra ficou sem forma e vazia. Nós vimos que essa palavra estava, na verdade, tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E se você ler a narrativa aí sobre a criação, você vai ver como ele vai fazer a separação aí. Olha para você ver no versículo 4, que ele fez a separação entre as luzes e as trevas. Então, de alguma forma, tudo que foi criado, como nós estamos meditando há algum tempo, aconteceu alguma confusão na Terra que ela misturou todas as coisas. Então, na verdade, essa criação, essa reconstrução da Terra, é uma separação do que já tinha sido criado. Então, as luzes e as trevas estavam misturadas, ele separou a luz das trevas. O céu e a terra estavam misturados, então ele separa o céu da terra. As águas estavam todas misturadas, então ele vai separar todas as águas em seus devidos, os rios, os lagos, o mar, o lençol freático. Tudo isso é o que ele está fazendo na criação. A separação do que foi misturado. E isso é igualmente para as nossas vidas. Quando nós vamos em Gênesis 3, que o homem cai, o que aconteceu? Nós fomos criados do barro, ele sopra o fôlego de vida em nós, então esse barro mais o fôlego de vida deu o quê? Uma alma vivente. Então agora nós estamos com uma alma viva dentro de nós. Só que quando nós recebemos o pecado, porque todos pecaram, o que acontece em Gênesis 13? Agora nós não somos mais almas viventes. Nós somos homens e mulheres carnais. Então, quando o nosso Senhor Jesus vem, como foi lido ontem, e faz uma nova criação, agora nós somos uma nova criação e todas as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez, ele está fazendo essa reconstrução da nossa vida de separar o que foi misturado em nossas vidas. Então, agora nós, que éramos almas viventes, semelhantes de Deus, à imagem dele, perdemos tudo isso e agora somos carnais, a imagem do pecado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai retirar, separar o pecado das nossas vidas. Ele vai fazer um povo para si, como nós temos visto constantemente no livro de Êxodo. O livro de Êxodo, ele é simplesmente o livro que vai mostrar como acontece em nossas vidas a redenção. Ele quis separar um povo do Egito para o seu povo, o povo de Deus, a nação de Israel. Ele separou o gado que era do Egito para o gado que era do povo de Deus. A terra do Egito ele separou para a terra do povo de Deus. Então, isso acontece exatamente hoje em nossas vidas. O Criador, quando nós recebemos Ele, que foi nos dado, o objetivo dele em nossas vidas é simplesmente nos reconstruir, fazendo uma nova criação, como Ele fez no início de todas as coisas, como nós temos visto. Então, sabendo disso, como alguns hinos que foram cantados aqui, refletindo exatamente isso, quando
nós caímos, Romanos 3, 23, fala que todos pecaram e foram destituídos dessa glória de Deus. Essa imagem, essa semelhança, essa constituição divina que estava em nós. Então agora nós não temos mais essa glória de Deus. E é interessante que o hino que estava cantando, Mostra-me tua glória, mostrando a narrativa de Moisés, quando ele encontra o nosso Senhor numa figura, ele pede para o Senhor, Senhor, mostra-me tua glória. Então, ele diz, eu não tenho como mostrar a minha glória, porque senão você vai ser destruído, você vai ser consumido. Então, nesta ocasião, ele fala, mas eu vou te cobrir. E você, na fenda da rocha, vai ver as minhas costas. Só que é muito interessante, como foi dito ontem, que o Antigo Testamento eles só são figuras, sombras, apontamentos das coisas celestiais, das coisas que haveriam de vir. Vamos lá para João, capítulo 1. É muito interessante que Moisés queria ver a glória de Deus, porém, ele não teria a capacidade, João capítulo 1, de ver a glória de Deus. Por quê? Porque ele era um homem pecador. E nós fomos destituídos dessa glória. Olha o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, aqui, esse capítulo, ele vai mostrar sobre a encarnação do nosso Senhor Jesus. Quando nós olhamos isso aqui, Moisés pedindo para ver essa glória que nós perdemos no Éden, essa glória que nós perdemos com o pecado, e o nosso Senhor Jesus agora aparece encarnado, Deus, a glória de Deus, aparece como homem, e os discípulos dele, vendo ele, dizem, olha, agora nós vimos a sua glória. No verso 18, você vai ver que ninguém jamais viu a Deus. Ninguém jamais viu a Deus. Só que Jesus, ele é o único, é a única ferramenta que nós temos para contemplar essa glória que foi retirada de nós, enquanto nós estamos aqui na terra. Hebreus 1, como nós já conhecemos, fala que Jesus ele é o resplendor da glória, ele é a expressão exata do ser de Deus. Então, se nós vemos a Jesus, nós vemos a Deus. Ele mesmo disse isso. Quem vê a mim, vê ao Pai. Só que numa forma humana, de uma forma tipificada. Então, aqui em João capítulo 1, esse verbo que está sendo narrado aqui, olha o versículo 1, vai falar que esse verbo ele está desde o princípio. Ele é o verbo, a palavra, desde o princípio. E essa palavra, ela estava com Deus. E essa palavra, o verbo, ela era o próprio Deus. Olha o versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Então, esse início que nós lemos de Gênesis 1, que fala que essa terra, que ela estava toda bagunçada, sem forma e vazia, e agora Deus começa a reconstrução dela falando, haja luz. Ele disse, falou, ele pronunciou uma palavra falando, haja luz, e começou a reconstrução, as trevas foram dissipadas, a vida agora está nessa terra. Na verdade, ele está falando que não foi somente da sua boca, mas ele utilizou uma palavra, um verbo, que é uma pessoa. E esse verbo é Jesus. Olha para você ver. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. A vida estava nele. E essa vida era a luz. Olha para você ver no verso 5. A luz resplandece nas trevas. Então, no verso 14, fala que esse objeto
que é chamado na Bíblia de verbo, ele estava no princípio, quando a terra estava informe, sem forma e vazia. Deus utilizou esse verbo, essa palavra, para reconstruir todas as coisas. E agora, esse Criador de todas as coisas é um homem. E esse homem, nós sabemos, é Jesus. Esse homem, nós sabemos, ele é o Filho de Deus. Então, quando nós vemos isso e atrelamos que esta palavra, esse verbo, essa pessoa, que é o Criador de todas as coisas, foi nos entregue. Quando nós prestamos atenção no verso 2, fala que a terra era sem forma e vazia. Essa condição é terrível, porque não havia nada a não ser Deus, o Espírito que pairava sobre a água e quem? Este verbo, que é Jesus. O homem não estava lá. Igualmente, Efésios 2 vai falar que nós, quando Deus nos encontrou, nós estávamos mortos, informes, trevosos. Nós estávamos tomados pelas trevas. Não tínhamos como fazer nada, a não ser receber essa luz que tem a vida. Igualmente, essa terra que foi construída. Só que nós já sabemos disso. Nós já recebemos, eu creio que todos aqui já receberam essa palavra, esse verbo na sua vida, que é Jesus. Esse Criador, o reconstrutor de todas as coisas. Que não importa a situação que estava, se nós cremos que essa é a palavra de Deus e que aqui é verdade, nós estamos falando que o universo estava em bagunça, que estava em caos, e Deus pegou tudo isso e pôs em seu devido lugar. Igualmente é com as nossas vidas, porque foi recebido este Criador, esse reconstrutor de todas as coisas. Só que qual que é a condição que a terra estava? Vazia. Qual que é a condição que nós estávamos? Mortos, informes. Nós não tínhamos capacidade de agir perante essa situação. Ele que fez todas as coisas em nossas vidas. Porém, nós estamos com esse Criador de todas as coisas dentro de nós. Então, sabendo disso, o que nós temos que fazer? Pegá-lo e levar em cada área das nossas vidas para ele reconstruir. Independente da situação que nós estamos, quão densas são essas trevas, quão vazio está dentro de você, que você chega ao ponto de achar que está sozinho por conta de um abandono, por conta de uma família desgraçada, não importa. O que importa é que nesse lugar que você acha que está vazio, em caos, que você acha que não tem solução por algo que aconteceu na sua vida, você tem que entender e perguntar-se a si mesmo, quem criou todas essas coisas? E a resposta é Jesus. E esse Jesus que criou todas as coisas está dentro de você. E sabendo disso, com o que nós vamos temer? O que nós vamos preocupar, andar ansioso ou cuidadosos com alguma coisa? Como nós lemos em Mateus 6. O quê? 1 Coríntios fala que Jesus, ele é loucura para os judeus e para os gentios. Só que para nós que recebemos ele como o Criador de todas as coisas, ele é sabedoria de Deus. Jesus, ele é a sabedoria de Deus, isso é muito interessante. Olha para você ver, vamos lá em Provérbios 8. O único gostinho que a gente vai ter sobre como foi esse relacionamento entre a Trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo na criação, somente está em Provérbios, capítulo 8. Não temos mais nenhum detalhe sobre isso. Provérbios, capítulo 8, a partir do verso 22. Vamos ler juntos? Primeiro, só para deixar esclarecido, alguns irmãos que já sabem, no verso 12, aí não, e o tradutor tomou cuidado com isso, porque não estamos falando da faculdade sabedoria, de você ser uma pessoa sábia. Aqui está falando que a sabedoria é uma pessoa, o verso 12. Eu, sabedoria, e com S maiúsculo. Está falando que a sabedoria é uma pessoa. E quem é a sabedoria de Deus? Olha o verso 22. O Senhor, a sabedoria contando um relato sobre ela.
o Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida. Olhem para a sua Bíblia. Desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, eu nasci. Antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Nós vimos que no princípio era a palavra. No princípio, a palavra estava com Deus. Igualmente está sendo narrado aqui. Verso 26. Ainda ele não tinha feito, Deus, a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite. Ele está narrando Gênesis 1. Para que as águas não transpassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra. Então, eu estava com ele e era o seu arquiteto. Olha que figura linda essa. Eu era o seu arquiteto. Lembra de João 1, que nós lemos? O que ele falou? Por meio deste verbo, dessa palavra, todas as coisas foram feitas. Colossenses 1, 16 vai falar a mesma coisa. Sabe o que Colossenses 1 vai falar? Que Jesus era antes de todas as coisas. Antes da criação. Todas as coisas foram feitas por meio dele e existem através dele. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Ele é o verbo, ele é a sabedoria de Deus que estava com ele. Dia após dia eu era as suas delícias, o seu prazer. Vocês lembram de Deus falar de alguém como seu prazer? A não ser Jesus? Lembra de Mateus 3? Olha os últimos versículos de Mateus 3. Eis que saiu a voz dos céus. E o quê? Para Jesus. Eis o meu filho amado, onde eu tenho todo o meu prazer. A narrativa que eu mais gosto é de Marcos 1. Por quê? Jesus. Olhem para vocês verem. Vamos se concentrar e meditar nisso. Porque nós temos muita confiança no amanhã. Nós temos mais confiança no amanhã do que na vinda de Cristo. E se nós não estamos entendendo, possivelmente amanhã não vai sobrar mais nada. Possivelmente amanhã nós não vamos estar de pé. Não sabemos disso. A vida é passageira. Nós não conseguimos acrescentar nenhum côvado à nossa vida, como nosso Senhor Jesus vai falar. Não temos o controle de nada. Filipenses 2 vai falar que o nosso Senhor Jesus, a partir do verso 5, que ele se humilhou, ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. Ele deixa toda a sua glória. Olha para você ver o que a gente está lendo. Ele estava com o Pai, sempre esteve com o Pai na eternidade. Ele tinha ciência de todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. Ele sabia que ia criar todas as coisas e o homem ia falhar. Ele sabia que ele ia criar todas as coisas, nos salvar, depois do homem ter falhado. E nós hoje estaremos ignorando ou servindo a ele, buscando ou rejeitando a ele, pecando ou buscando a santidade. Ele sabia de tudo isso. Ele sempre soube de tudo isso. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos aqui, porque perguntaram assim, se Deus tem a ciência de todas as coisas, como que ele, tendo a ciência de todas as coisas, ele sabe quem vai para o céu e sabe quem vai ser condenado? Por que ele permite o nascimento, então, das pessoas que são condenadas? E, resumidamente, para não estendermos, a parte mais linda dessa resposta é que está em 1 Pedro 3, que Pedro vira para os seus discípulos e fala assim, você sabe por que Deus ainda não voltou, não retornou para nos buscar? Porque se ele tivesse voltado, vocês já teriam perecido. Ele, mesmo sabendo que nós vamos falhar, mesmo sabendo que nós vamos ser condenados, ele tem a esperança de nós sermos salvos. Ele tem a esperança de nós sermos quebrantados. Mesmo ele tendo ordenado que Judas ia ser o filho da perdição,
Judas recebeu em seu coração, como João vai narrar, a semente de Satanás, da proposta. Se ele tivesse contido e ela não tivesse frutificado, ele não teria sido o filho da perdição. Ele ama o mundo. Ele ama a todos de tal maneira que ele se entregou. Ele deu a sua vida por todos, sem seleção. Todos que estiverem cansados, fatigados, venham a mim. Todos. Se alguém, é qualquer um, gentil, grego, homem, mulher, não importa, quiser vir após mim, tome sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo. É qualquer pessoa. Não precisa de ritos, não precisa de nada. O ladrão da cruz só confessou, nem batismo teve. E hoje mesmo, ele estava com Deus. Hoje mesmo. Jesus é loucura para todos. Então ele ama e quer a todos. Todos. Isso é sem disseminação. Logicamente. Então, quando nós vemos isso, o nosso Senhor Jesus agora deixa sua glória, deixa todo o seu amor com a eternidade e vai entrar nesse problemão, nessa terra louca, em caos, para reconstruí-la e vai entrar nas nossas vidas, que é uma loucura. Está disposto, pacientemente, manso, humildemente, a nos reconstruir no nosso tempo. Ele nos espera. Suas misericórdias são eternas. Ele só está nos esperando quando você quer começar a obra. Ele só está te esperando. Então, ele escolhe isso. Só que ele sabia o preço. Ele teria que morrer. Ele teria que morrer. Então, o pai dele, vendo essa atitude de Jesus, o que ele diz? Os céus não se conteriam. Do Verbo eterno, o Criador de todas as coisas, o centro do prazer de Deus, agora se torna um homem que soa, chora, sangra, sente fome. Agora o eterno, que não tinha tempo, que para ele um dia era 1000 anos, agora ele tem cansaço com as horas e minutos e tem que dormir. Agora ele diz, é chegada a minha hora. Aquele que criou o tempo está experimentando o tempo. Deus entrou nas nossas vidas. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, para que nós pudéssemos ver a sua glória. E a sua glória nos transformar de glória em glória, de contemplação em contemplação, para que nós retomássemos a imagem que foi perdida lá no Éden. Esse é o objetivo, a reconstrução. Então os céus não teriam outra opção. Eles rasgaram, igual o Marcos vai falar, eles rasgaram. Eles não se conteram, eles rasgaram. E disse Deus, eis o meu filho amado, onde eu tenho todo o meu prazer. Igualmente aqui. Então, Jesus olha o verso 30, é as delícias de Deus. Olha essa palavra que linda. Folgando perante Ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Você sabe qual que é essa palavra folgando? Ela é muito linda. Essa palavra folgando, primeiro, ela tem significados abrangentes. O primeiro significado dela é brincando. Brincando. Jesus estava falando que ele estava brincando na criação. Deus e Jesus. Deus construindo as coisas e Jesus brincando. Porque Jesus é o filho dele. O filho amado dele. Imagina, que loucura que deve ser. Deus vai lá e fala, haja luz. E Jesus vai lá e apaga a luz. Eles brincando. Estou brincando. Então, o segundo significado, sabe qual que é? De folgando? É cantando. Jesus estava brincando, Jesus estava cantando. Esse é o significado. Meus irmãos, nós muitas vezes nos achegamos à palavra de uma maneira muito ridícula, muito fria. Nós estamos falando de um relacionamento entre um pai e um filho que simplesmente olhou para nós e falou assim, eu quero eles como os meus filhos. É muito simples. 1 João 4 vai falar o quê? Que ele nos amou primeiro. É muito simples, ele não olhou para mais nada. Ele não está nem aí para os nossos pecados. Ele falou que pega os nossos pecados e joga no mar de esquecimento.
Nós que estamos preocupados com essas besteiras. Nós que estamos preocupados com isso. Quando eu falo preocupados, é de estar pecando e o que nós já pecamos, ficarmos ainda nos acusando. Esse é o ponto. Nós somos uma nova criação e estamos lembrando da terra sem forma e vazia. Sendo que Ele nos deu todos os nossos irmãos e ainda nos deu Ele. Nós estamos preocupados com essa família terrena que muitas das vezes nos abandona, nos machuca. Ou até mesmo com alguma igreja que você foi e te machucou. Isso é ridículo. É muito ridículo. Porque o Criador é o nosso irmão. O Criador é o nosso Pai. Se nós cremos nisso. É interessante que tem o apóstolo Tiago, no capítulo 1, se eu não me engano é o verso 5. Olha a sequência que ele segue, tão linda. Que ele fala assim: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E Ele que dá a todos, é qualquer um. Você pode ser analfabeto, você pode ser o que for. A Bíblia, nós não estamos ligando ela ao intelectualismo. Em Marcos 4, a parábola do semeador fala que a Bíblia, as palavras, os versículos que estão aqui, não é uma letra morta, é uma semente de vida. Que você pega isso, coloca no seu coração e ele frutifica. Você ficando lendo isso aqui ou tentando decorar isso aqui, não leva a nada. Porque a mente é conturbada. O nosso coração é que Ele quer. Deposite essas palavras no coração. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. E Ele, que dá a todos liberalmente, e nada lhe impropera, ou revoga, ou nega. Porque nós somos filhos dEle. Ele não nos nega nada. A nada impropera, lhe concederá. Peça, porém, olha a ênfase, com fé. Com fé. Em nada duvidando. Em nada duvidando. Meus irmãos, você crê que Jesus é o Criador? Você crê que realmente esse homem morreu na cruz por você? É porque eu não sei o que mais nós necessitamos ouvir. Não sei o que mais nós necessitamos ouvir. Ele é o Criador. Olhe para os céus e pergunte: quem criou todas as coisas? Você crê nisso? Olha o que ele vai dizer aqui, quem não crê. Porém, em nada duvidando. Porque o que duvida, ele é semelhante às ondas do mar. Como? Impelidas e agitadas pelo vento. Sabe o que é impelida? Levada, empurrada. Você vai de acordo com o mundo, você vai de acordo com as circunstâncias. Nós estamos numa crise financeira, vamos mudar a nossa profissão. Vamos ficar louco procurando uma nova profissão. Nós estamos numa crise financeira, vamos mudar o nosso planejamento financeiro. Nós estamos passando problemas financeiros, você quer agir tudo. Você vai de acordo com as circunstâncias. Você nunca vai cumprir Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos sempre. Alegrai-vos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nunca você vai cumprir isso. Por quê? Porque você duvida. Você não crê em nada do Senhor. Então você é como? Você é agitado. Em todos os sentidos. Exteriormente e interiormente. O seu coração está pulsando, sua mente está pulsando. Nem dormir direito você está conseguindo. Você não consegue parar e calar a boca. Você não consegue ficar em silêncio. Exteriormente. Os barulhos têm que destruir o seu exterior para tentar silenciar o seu interior. Você não consegue ficar quieto, parado, imóvel. Sabe qual é o resultado disso? Êxodo, se eu não me engano, é o capítulo 13, verso 19. O Deus mandou as pragas, Deus mandou a sarça ardente, Deus falou com o povo, Deus mandou Moisés. Deus tinha mandado o espírito da morte e livrado todos os primogênitos que passaram umbrais na porta. Deus tirou o povo do Egito com as suas mãos, sem ninguém se machucar. Algo que era impossível. Ele tirou o povo do Egito. E chegando agora, o povo que ele libertou, que ele falou que ia cuidar, eles estão perante o Mar Vermelho, o mar está fechado, a galera está vindo aí para matar esse povo que foi liberto.
Eles olham para o mar e falam, Deus nos liberta para a gente morrer. É um gênio. Porque como que a gente vai atravessar isso aqui? Você sabe o que Deus fala para Moisés? Ele fala assim, Moisés, diz ao povo assim, aquietai-vos e esperai, e vocês verão o livramento do Senhor. Quem não se aquieta, quem não espera, não consegue ser libertado. É impossível, é um princípio. Você pode saber a Bíblia, você pode ser um homem moral, uma mulher moral, você pode ser ético, você pode ter tudo, todos os princípios, todos. Só que Deus vai ter que ficar anos quebrando você, te quebrantando, como foi com Jó. Se ele tivesse a misericórdia na sua vida, te destruindo, quebrantando, até você olhar para ele e falar assim, eu me abomino e me arrependo de quem eu fiz e de tudo que eu fiz, de quem eu sou e de tudo que eu fiz. Porque eu não te conhecia, Senhor. Então agora eu vou esperar, pôr a mão na minha boca, calar, e só quero te ouvir. Só quero te ouvir. Não quero ser guiado, não quero ser conformado com o mundo. Eu quero me conformar ao Senhor. Qual que foi o Isaías 40 que a gente leu? Isaías 40, 26, o final dele? Os que esperam no Senhor. Os que esperam no Senhor correrão e não se cansarão. Não se fatigarão. Eles estarão andando nesse mundo como asas de águia, leves. Meu fardo é leve. Meu fardo é leve. Então, meus irmãos, é muito simples. Se a caminhada nossa está pesada, meus irmãos, se a nossa caminhada está pesada, eu não estou falando de estar tendo problemas nas nossas vidas. Nós vamos passar por tudo nós vamos passar. Mas nós vamos passar por tudo com Ele, o Criador, nos fortalecendo. Nós vamos passar pelo Vale da Morte, Ele não vai nos livrar, mas Ele vai estar conosco no Vale da Morte. Nós vamos passar por dificuldades financeiras, obviamente, mas Ele vai estar conosco na dificuldade financeira. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não vai te dar um estoque de pão, Ele não vai te dar uma padaria. É providência diária, porque o dia de amanhã você não sabe. Ele pode vir como um ladrão, a qualquer momento, na espreita da noite. Então, olha para você ver a continuação de Tiago 1, que nós estávamos meditando. O que ele vai falar? Que é como a onda do mar, impelida, levada, guiada. O que nosso Senhor Jesus vai falar para nós? Nós somos guiados pelo Espírito. E para nós ouvirmos o Espírito, ele é como que uma pomba. Nós temos que esperar e ela se achega a nós. Nós não podemos nos agitar, senão ela foge. Pessoas mansas. Pessoas mansas. Corações quietos. Mentes quietas. Senão nós não teremos a sabedoria ou o discernimento de como viver no dia a dia. Não vamos lidar com nada. Tudo na nossa vida vira uma tempestade. Tudo vira uma tempestade. Nós citamos ontem em Provérbios que nossos olhos não cansam de ver, nossos ouvidos não cansam de ouvir. Meus irmãos, nós só vamos errar. Vamos ter 1000 casamentos. Vamos ter 1000 problemas. Vamos ter tanta confusão. Olha aquela mulher de João 4. A samaritana. Mulher e samaritana. Ela era um lixo para a sociedade, que a mulher não valia nada, e para a religião, porque a samaritana era o lixo do lixo. E ela ainda tinha 5 casamentos. O que o Senhor falou para ela? Não beba dessa água aí, não. Não tenta ficar agitada, inquieta, buscando essas coisas do mundo, ou a satisfação em relacionamentos, ou qualquer outra coisa desse mundo. Bebe de mim. Bebe do que eu tenho a te oferecer. E você nunca mais terá vontade de buscar, ou terá necessidade de beber, ou de buscar, ou de usufruir de qualquer coisa que há nesse mundo. Porque eu sou o Criador do mundo e sou suficiente para você. Não busque mais nada. Não busque mais nada. Senão nós vamos ser agitados. Olha como é que continua o versículo de Tiago. Homem de ânimo volátil, instável. Esse é o significado da palavra. Olha como que ele vai continuar. Inconstante em todos os seus caminhos. Por quê? Porque é lógico.
Vamos tentar montar alguma coisa no meio do oceano agitado? Vamos tentar montar alguma coisa no oceano agitado? Vamos tentar, só pega um barquinho, a gente tem muita experiência com rios e lagos. Meu sogro, ele é louco em pescaria. Uma vez a gente estava pescando e o lago bem agitado, e eu acho que foi a primeira vez que eu orei assim com fé. E eu estava ainda com a minha esposa para piorar, que aí eu falei assim, mano, eu não vou conseguir me salvar e salvar minha esposa. Meu sogro é gordinho e lascou. Então eu comecei a orar assim, e chegando na beira, eu sou um pouco alto, a água estava na minha cintura, e eu tentando segurar a canoa, e a canoa quase virando, na beira. Nós quase morremos, na beira. Meus irmãos, é assim os nossos corações e mentes. Seu coração e mente está agitado, você está compulsivo, você está fluindo, você está louco, desejando tudo. Eu preciso mudar do meu emprego, eu preciso mudar esse relacionamento, eu preciso. Você não sabe, nós não sabemos o que nós precisamos. Por isso, se algum de vós necessita desse discernimento, de sabedoria de algo, peça a Deus, com fé, sem se agitar, espere nele, e ele vai te conceder. É muito simples. A Bíblia inteira pede isso. Pera. A Bíblia inteira grita isso. Quem está mais tempo sabe disso. Ela grita para isso. Eu vou reconstruir a sua vida. Eu vou reconstruir a sua vida. Meus irmãos, o preço foi muito alto. Aqui de Provérbios foi muito alto, meus irmãos. Nós estamos vendo aqui ele brincando, ele cantando com o seu pai na criação. Qual que era o desejo de Jesus? Olhem aí para vocês verem em Provérbios. Regozijando-me no seu mundo habitável. Verso 31. E achando o meu prazer com os filhos dos homens. O desejo dele de vir aqui, meus irmãos, era qual? Qual que era o desejo dele? Era encontrar o seu prazer em nós. E ele vindo, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como do unigênito, o único filho do Pai. Ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Olha, agora, como nós sabemos, o Antigo Testamento ele é no hebraico e o Novo é no grego. Essa palavrinha que a gente citou, de folgando, brincando, cantando, ela tem um tom negativo, que é escarnecer ou zombar, que é uma brincadeira com uma intenção maligna. E essa palavra aparece no Novo Testamento, em algumas vezes. E uma delas é em Lucas 23, a partir do versículo 30, que ele vai falar uma história triste demais. Esse que estava brincando, que estava folgando com o nosso Deus, e tinha um desejo agora de brincar, de relacionar, de ter o seu prazer conosco, agora ele vem para nós. Como que seria o coração do nosso Senhor Jesus perante isso? Você imagina, ele nunca veio na terra, agora ele está conosco. Ele só via a terra, agora ele está conosco. E ele vindo a nós, nós pegamos ele e fazemos o quê? Colocamos um saco em sua cabeça e socamos a sua face. E falamos, você não é profeta? Adivinha quem está te socando? E eles zombavam de Jesus. A palavra aí. Era assim que eles foram brincar com Jesus. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram Jesus, esse que estavam ansiosos para nos encontrar. Deitou sobre uma cruz, crucificou. E David Smith, um historiador do passado, ele falava que todas as crucificações, para quem não sabe, nunca existiu uma forma mais violenta de condenação do que a cruz. Nunca existiu. A condenação da cruz era para os piores malfeitores, isso aí todo mundo sabe. Mas não só isso. A crucificação era para os que eram considerados malditos, amaldiçoados por Deus. Por isso que eles eram levantados da terra, porque eles não eram dignos da terra e nem do céu. Eles ficavam no meio, sobre a terra e não no céu. Eles não eram dignos do céu e nem da terra. Eles estão falando que esse Jesus, que estava ansioso para nos encontrar e ter seu prazer em nós, ele não era digno de nós. E não era digno nem de Deus. E é verdade.
Porque o que Gálatas vai falar? Que ele se fez maldito por nós. Ele se fez maldito. Ele pegou todas as maldições e colocou sobre ele. E agora estendam Jesus. E qual que era o costume? Ao crucificá-lo, qualquer homem, ele amaldiçoava as pessoas que estavam crucificando ele. Amaldiçoavam ele, xingavam eles. Falavam palavras terríveis. E quando eles crucificaram Jesus, o que ele fez? Na narrativa de Lucas 23, o primeiro, a única palavra, 6 julgamentos ele passou. Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes, 6 julgamentos ele passou. E ele não abriu a sua boca. Zombavam, brincavam com ele de dar soco na sua cara e falar, adivinha quem está te socando? E ele foi condenado sem nenhuma prova, sem nenhum motivo. Então, agora, estenderam Jesus na cruz, pregaram ele na cruz, e ele abre a boca para falar pela primeira vez. E ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Meus irmãos, isso é uma loucura. Esse homem é uma loucura. Ele está seguindo o que ele ensinou. Ele é o único mestre, ele é o mestre dos mestres. Puxa na memória que a gente citou do Sermão do Monte. Olha o que ele nos ensinou em Mateus 5:44. Que todos diziam o quê? Amai-vos o próximo e odiai os seus inimigos. Eu, porém, vos digo o quê? Amai vossos inimigos e orai para os que te perseguem. Então agora ele está orando para os que estão crucificando, para aqueles que ele queria só ter um relacionamento, para aqueles que ele queria ter o seu prazer, ter uma brincadeira, ouvir louvores, canto. E agora o que ele está tendo? Todos estão pegando, as criaturas estão pegando o Criador e matando. E matando. E o que Jesus está falando? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes. Meus irmãos, olha que Jesus é esse. É logicamente, meus irmãos. Meus irmãos, nós podemos ficar nisso aqui o dia inteiro. Olha a primeira palavra que ele pronuncia, Pai. Meus irmãos, nós acabamos de ler Provérbios 8, que ele estava com seu pai. Que ele estava construindo um mundo. Para quem, meus irmãos? Um mundo habitável. Para quem? Para nós. Ele estava construindo. E o que Deus, lá no Gênesis 1, falava? Tudo que ele construía. E via que era bom. E via que era bom. E Jesus tendo as suas delícias, Deus tendo suas delícias no Jesus, e Jesus tendo as suas delícias em nós. E agora eles criando, arquitetando aquilo tudo bonitinho. E você corta e vai para essa cena. Jesus sendo destruído na cruz. A sua mãe, a Maria é absurda. Maria é a melhor mulher do mundo. Não existe nada igual. Como que ela aguentou? Como que ela aguentou ver ele? Não tem como. Como que ela aguenta? É impossível. Ela ficou vendo eles destruírem. Por quê? Porque a luz veio a nós, mas eles preferiram as trevas. E as trevas não suportam a luz. Então eles destruíram a luz do mundo. Eles dilaceraram ele, o Criador de todas as coisas. Eles não suportam isso. Jesus, ele é tão doce. A gente trata ele de uma maneira tão fria, mas esse menino, como é chamado em Lucas, ele falou que a sua intenção era só cuidar dos negócios do pai dele, no final de Lucas 2. Ele começa a oração falando, Pai, eu estou cuidando dos seus negócios. Então perdoa, porque eu vim para isso. Olha o final de Lucas 2, de Filipenses 2, que a gente falou, 7. Que ele veio para ser obediente até a morte de cruz, por amor a nós. Olha Gálatas 2:20. Meus irmãos, já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora está em nós, foi nos concedida por Ele que nos amou, entregando-a para nós. Meus irmãos, nós estamos com isso em nossas mãos. Como que nós estamos vivendo? Como estão as nossas vidas? Eu não sei mais o que falar. Eu não sei mais o que falar. Nós
Pegamos 1 Timóteo 4,15, que ele fala que esses que pegam essa vida, essa salvação que foi entregue a todos, e desenvolvem ela, meditam nela, eles vão progredir tanto na fé, que as pessoas ao seu redor vão ter conhecimento desse desenvolvimento. As pessoas ao seu redor têm o conhecimento, meus irmãos. Não que você é cristão, não que você aceitou Jesus, não essas palhaçadas rasas. Não que você é uma boa pessoa, porque isso é esterco. Isso é esterco. O apóstolo Paulo fala que isso é considerado, sabe o quê? Trapos de imundícias que as mulheres utilizavam em períodos de menstruação. Nós não estamos aqui para ser bons homens ou boas mulheres. Estamos aqui para sermos transformados à imagem de Cristo. Cristo formado em nós. Essa é a única coisa que muda o mundo. Tem alguém que foi melhor que Jesus? Alguém foi mais manso e humilde que ele? O que adiantou? Pegaram e mataram ele. Porque ele mesmo falou, se o grão de trigo, que é ele, não cai na terra e morre, ele fica só. A única coisa que salvou o mundo foi a morte. Não foi boas intenções. Não foi gentileza. Meus irmãos, olha a gentileza de Jesus. Pedro, seu discípulo amado, corta a orelha de um soldado no Getsêmani. Ele pega a orelha do soldado, ele estava suando gotas de sangue, ele estava à beira da morte, ele estava entrando em colapso. A narrativa de Getsêmani, Lucas, se eu não me engano é Marcos 9, ele vai falar que estou profundamente angustiado até a morte. Essa é a situação. Ele preocupa com uma orelhinha. Pega, coloca nele e cura. Um irmão sobre esse aspecto é tão lindo que ele fala, Campbell Morgan, que ele fala assim, olha que triste essa cena. Um servo do Senhor machucando alguém do mundo e Jesus, aquele a qual é servo, tendo que curá-lo. Esses somos nós. Aqueles que estão recebendo essa salvação e não desenvolvendo. A única coisa que nós somos capazes de fazer com isso aqui é machucar alguém. A única coisa que nós temos capacidade de fazer é ferir alguém. Porque se Jesus não tiver formado em nós, nós não temos a capacidade de curar ninguém. E logicamente que não é fisicamente, porque nós não somos curandeiros. Nós somos a luz que resplandece no interior das pessoas e dissipa as trevas. Que mesmo você não tendo nenhuma perna, mesmo você tendo qualquer doença desse mundo, mesmo você sendo pobre e com fome, você vai falar, o meu alimento é fazer a vontade do meu Deus. Você vai falar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Nós não vivemos de acordo com circunstâncias. Tudo nós podemos passar naquele que nos fortalece. É só a Bíblia gritando a mesma coisa. A mesma coisa. Então nós temos que decidir hoje. Porque nós não sabemos amanhã. Ninguém está falando de céu ou inferno. Todos estão salvos. Você crê? Todos são salvos mediante a fé. Então você está salvo. Agora, o que nós vamos fazer até que ele venha? Faz 2000 anos que ele não vem. O que nós vamos fazer? Como que seus filhos vão viver? Quanto de Cristo tem na sua vida? Quanto de Cristo tem na vida da sua família, irmãos? Quanto de Cristo tem no trabalho que você odeia? Quanto de Cristo tem lá? Quanto de Cristo? Eu não estou falando de, o meu filho é bom, a minha família é boa, eles são gente boa, até leem a Bíblia. Eu não estou falando disso, porque a letra mata. Eu estou falando de pegar a palavra como semente e cultivar no coração. E ela criar raiz e criar frutos. E você alimentar a sua família, que você tanto reclama. Que o seu progresso seja conhecido por todos. Que o seu progresso seja conhecido por todos. Só um último texto que nós finalizamos. 1 Tessalonicenses. Isso agora falando do âmbito da igreja. 1 Tessalonicenses. Capítulo 3. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor, presta atenção, vos faça crescer e aumentar num amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim que o seu coração seja confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Finalmente, capítulo 4, irmãos,
nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Meus irmãos, olhem para você ver o que nós estamos falando. Que esse menino que foi nos dado, essa salvação que foi nos dada, nós temos que pegar ele e desenvolver em nós. Nós temos que pegar a única, não existe nada no mundo, você pode orar 1000 vezes, não tem como separar pregação, oração, jejum, adoração, tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa. Você tem que pegar a palavra, não tem outra coisa, ela é a porta para nós acessarmos a Cristo. E quando você pega ela e insere em seu coração, através de uma palavra, através de oração, através de cânticos, de qualquer coisa, de um livro, alguém citou alguma coisa, uma frase de um caminhão, não importa. Você pegou aquilo e inseriu no seu coração, e você vai proteger seu coração de pensamentos excessivos, proteger seu coração depositando fé naquilo, isso vai crescer, vai criar raízes e vai desenvolver. E qual que é o resultado? O nosso amor vai aumentar. Um para com os outros. Meus irmãos, nós não conhecemos uma igreja verdadeira. Porque a igreja não depende de um líder. A igreja não depende de um pregador. A igreja depende do corpo. Do corpo. Se todos não estiverem cultivando isso, não terá amor um para com os outros. Pelo contrário, terá disseminações, divisões. Sabe o que é o amor que está falando aqui? 1 Coríntios 13. Tudo suporta. Tudo pode. Tudo crê, não se ensoberbece, não se encandeia em ciúme, não se irrita com nada, Nós temos isso. Nós temos esse coração. Obrigado. Olha o que ele falou no final de 1 Tessalonicenses 4, 3. Que para que o nosso coração seja confirmado à santidade. Quando? Quando o nosso amor aumentar. Como? Desenvolvendo. Progredindo na palavra. É lógico. Pense agora. Mentalize. O que você sabe sobre Cristo? O que tem dentro de você que é Cristo? Pense agora. Cadê esse Cristo formado em você? O que você tem a oferecer de fruto? O que você tem? Seja sincero, não conosco. Não precisa expor isso para ninguém. Mas entra para o seu quarto, fecha a porta e expõe isso para o Senhor. E Ele, que vai te ver no secreto, vai te recompensar. Com a sabedoria, com a quietação. Ele vai te aquietar. Quietude, silêncio interior. E você vai poder agora discernir o que é o Espírito, o que é a carne. E você vai poder saber aonde você vai. Seja sincero com você. Sabe qual é o nosso problema? Nós não temos coragem de estarmos a sós com Deus. Não temos coragem de entrar e fechar a porta. Porque vai sair barulho demais, vai sair muita podridão daí de dentro. Nós não, porque de dentro, Marcos 7, do coração é que procede todos os maus. Então tudo que você tem repulsa do mundo, que a mídia mostra, está dentro de você. Tudo está dentro de você. Em graus diferentes, mas está. Uma hora vai sair. Todos estamos gentis, né? No café da manhã foi maravilhoso, todo mundo se abraçando, todo mundo se amando, todo mundo brincando, mas pisou no calo, apertou a ferida de alguém, aí bora ver. Aí nós vamos ver. Vamos ver. Se alguém falar mal de alguém aqui, eu quero ver. Se tudo pode, tudo suporta, tudo crê. Bora ver, ué. Se não se ensoberbece. Eu quero ver, meus irmãos. Eu estou me incluindo. Eu estou me incluindo. Bora ver, meus irmãos. Bora ver se a gente vai, tudo podemos naquele que nos fortalece quando vir a dificuldade. Quando a menina lá atrás estiver com fome, chorando. Vamos ver. Aí tinha que estar todos os irmãos suportando juntos, dando apoio juntos, o amor aumentando, suprindo as necessidades juntos. Isso é igreja, então não existe igreja. Não existe igreja. Se duvida, leia e me prova. Não existe. Você quer? Vamos progredir juntos. Uma irmã aqui da igreja falou algo tão lindo, uma das orações. O pastor está preocupado com as questões aqui da igreja, o pastor está preocupado com as dificuldades da igreja, com as necessidades da igreja. Sabe o que me incomoda? Ela falando, essa irmã. Porque esse incômodo, essas preocupações tinham que ser de todos. Porque ele é um pastor, tá, mas ele é nosso irmão. Não muda nada, ele é nosso irmão. Não tem diferença aqui nenhuma, todos somos irmãos.
Então, a mesma preocupação de estar pessoas indo para o inferno tinha que ser a nossa. A preocupação das pessoas não estarem absorvendo e meditando na palavra tinha que ser de todos. E não só de um cara que ele não tem poder para nada, ele não consegue. Jesus não conseguiu. Que igreja é essa de um homem só? Cadê esse corpo que é tão clamado na Bíblia? Sabe o que esse corpo aconteceu? Ele foi dilacerado e morreu. Ele morreu faz tempo. Mas ainda está vivo aqui. Só basta um grupo querer. E se existir essa igreja, que é coluna, baluarte da verdade, muda o mundo. Como foi na história da igreja inteira. Podemos ficar o dia inteiro falando sobre isso. Então é simples. Escolham. Escolham. Mas escolham de verdade. Se você quiser o mundo, não, meus irmãos, não é crítica. Eu juro. Se você quer o mundo, vai para ele. Meus irmãos, não tem nada de mal isso. Vai para o mundo. Igual Salomão fala, é loucura você ficar no meio do caminho. É loucura você buscar o mundo e não usufruir dele. Não fique no meio do caminho. Agora, você vir para Deus, pula, usufrui dele. Venha de cabeça para isso, esqueça. Não use a desculpa do tempo. Ninguém tem tempo. Ninguém tem tempo. Mas faça o seu máximo. Independente da situação de vida, independente das suas limitações. E se entregue por inteiro. Pai, nós clamamos em Teu nome. E lhe pedimos, Pai, que durante essa semana, não nos deixe, Pai, sermos levados e agitados, Pai, por esse mundo. Pai, nós clamamos em Teu nome, Pai, para que o Senhor, Pai, venha aos nossos corações, Pai. Pai, resplandeça essa luz. Pai, nos impeça, nos paralisa, Pai. Nos pare agora, para que nós possamos ver a Ti, Pai. Cesse os barulhos, cesse as interrupções, Pai. Cesse o comodismo. E que nós viemos, Pai, a desfrutar do Teu descanso, desfrutar da Tua segurança, dos Teus cuidados, porque senão nós vamos pegar o Teu sacrifício e tornar em vão. Pai, nós clamamos em Teu nome. Nós, como igreja, nos rendemos a Ti. Nós admitimos, não sabemos de nada. Nós clamamos para que o Senhor nos conceda, nos dê a Tua sabedoria, que é Jesus, é uma pessoa. Nos dê o relacionamento com Ele. E cega-nos, Pai, como cegou a Paulo para o mundo. E que nós possamos só ver a Ti, só seguir a Ti, só tomar decisões, Pai, com o intuito da Tua vontade ser cumprida em nós. É o que nós clamamos em Teu nome. Amém.